Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Debatendo a Qualidade da Carne. Aqui nós conversamos sobre como dominar o controle de qualidade de carnes. Eu sou a Jennifer Kipper, sou especialista em carnes. E o nosso assunto de hoje, vai ser perguntas e respostas. Para nós iniciarmos, então, eu já vou entrar aqui nas perguntas que foram enviadas e eu vou ir respondendo. Vamos para a nossa primeira pergunta, então. Aqui. Então, pessoal, a nossa primeira pergunta é: como definir a qualidade da carne? O que cuidar? Bom, quando nós falamos, então, em qualidade da carne, como definir esta qualidade da carne, a gente precisa sempre pensar no que o nosso consumidor ele espera. O que o consumidor está buscando hoje quando o assunto é qualidade da carne? Então, nós precisamos sempre pensar nessa questão de atender às necessidades do consumidor. Então, eu gosto muito de dizer, que o consumidor dita as regras do mercado. Então, nós precisamos atender a esta demanda, a esta necessidade do nosso consumidor. Então, como que a gente pode definir essa qualidade da carne? Hoje, nós podemos definir essa qualidade da carne no que nós chamamos, no que eu defini como sendo o tripé da qualidade da carne. Por quê, tripé da qualidade da carne? Porque ele vai estar embasado em 3 grandes características. Quais seriam essas características? Características nutricionais, sensoriais e de segurança. Por que cada uma delas, Qual é a importância? Hoje, o nosso consumidor, ele busca por uma carne que atenda, então, as suas características, as suas necessidades nutricionais. O que seria isso, É que essa carne vai atender a questões de ser um alimento saudável, um alimento nutritivo, que vai fazer com que o consumidor, ao adquirir, ao consumir essa carne, ele vai então receber aquela fonte rica de proteínas, vitaminas, ácidos graxos, minerais, todas essas questões nutricionais que a carne nos fornece quando nós consumimos. Desde questões também da gordura, que são importantes, para o desenvolvimento do nosso organismo, do nosso corpo como um todo. E também, outro aspecto, outro ponto relevante aqui, é relacionado à questão, então, das características sensoriais. Hoje, ao consumirmos carnes, nós queremos que essa carne nos traga a questão de ter um sabor desejado, o odor desta carne, o próprio aroma dessa carne, a cor da carne. Então, os consumidores são muito visuais, A nossa primeira percepção ao chegar no mercado, ao chegar no açougue, vai ser verificar o aspecto, Como que essa carne está? Qual é a cor dessa carne? Quais são a primeira impressão, que aquela carne vai passar para o consumidor? Então, essa questão da forma com que a carne vai ser apresentada ao consumidor, ela é fundamental. E ela pode ser um fator, que pode fazer com que esse consumidor leve essa carne para casa ou deixe de levar, de comprar aquela carne. Então, aqui questões como de quando eu ter defeitos cárneos, como lá as carnes PSA e DFD, eu vou ter uma influência, uma alteração da cor dessa carne, que é a primeira visão que esse consumidor vai ter. Então, essas características sensoriais, elas também vão ser fundamentais para que a gente consiga, então, definir esta qualidade da carne como um todo. O que mais, então, dentro desse tripé da qualidade, a gente precisa também levar em consideração, quando o assunto é a qualidade da carne? Nós precisamos estar atentos também à questão, então, da segurança. Então, hoje, todo o alimento, ele precisa ser seguro ao consumidor. O que isso quer dizer? Eu preciso garantir, através das boas práticas de fabricação, através da capacitação, do treinamento de colaboradores, através dos documentos, do monitoramento, do controle de qualidade, eu preciso garantir que o meu alimento, a carne aqui no caso, ou os produtos cárneos, eles vão estar seguros para o consumidor final. Ou seja, eles não vão ter presença de nenhum tipo de contaminante.
Esses contaminantes, né, a gente pode ter tanto contaminantes de origem física, que vai ser lá, pelos de animais, né, que pode ser alguma parte de algum equipamento que possa se deslocar e estar presente nessa carne, ou no produto cárneo, fragmentos de ossos, né, em cortes que não são esperados, que não são desejados, pedaços de unhas, a própria questão de alguma joia, alguma coisa que possa vir a parar naquele produto, né, também, isso tudo gera uma contaminação física. Ainda, né, precisamos evitar origem, né, de contaminação química, que vai ser aquelas em função, então, de algum produto químico ou ainda de algum resíduo de vacinas, que é o caso, né, que pode acontecer quando não é respeitado o período de carência, né, durante lá nas operações da fazenda, né, nas propriedades. E também, né, para que a gente consiga evitar que se tenha, né, a presença dos contaminantes microbiológicos, que vão ser lá os micro-organismos, então, patogênicos e ainda, né, os micro-organismos deteriorantes, que ambos, né, vão trazer alterações indesejáveis à carne e aos produtos cárneos, e também, né, alterações indesejáveis tanto de aspectos, de características sensoriais, né, que nós comentamos a recém, quanto também, né, questões de causarem as famosas DTAs, né, as doenças transmitidas por alimentos. Então, quando nós falamos em qualidade da carne, nós temos que pensar nesses 3 pontos, né, que são pontos chaves, que vão então nos ajudar a ter esta definição de qualidade. Então, qualidade da carne, sempre pensarmos em que deve ser um produto que atenda às exigências e às necessidades do consumidor e que está embasado então em oferecer características sensoriais, nutricionais e oferecer um produto seguro ao consumidor. Questões aqui, então, do que cuidar, né? Eu preciso cuidar tudo, cuidar todo o processo, né, para que eu consiga garantir que essa carne vai ter essa qualidade esperada, né, e essa, qualidade, então, que o consumidor ele quer no momento, tanto de comprar essa carne, quanto também, né, no momento do consumo dessa carne, do preparo dela. Aqui, ainda em relação, né, à questão do consumidor, além de atender a essas características, né, de qualidade da carne, a gente também, o consumidor, né, ele vai estar muito atento a questões de preço dos produtos, também hoje, né, o consumidor mais consciente, ele também está preocupado em como que as empresas se portam, né, questões de sustentabilidade das empresas, de aplicação de bem-estar animal. Então, hoje, né, os consumidores eles estão com esse pensamento diferente e nós precisamos sim fazer, né, com que o mercado de carnes consiga atender a essas maiores exigências e necessidades do consumidor. Produtos mais práticos, uma variedade de produtos, né, que estejam disponíveis a esse consumidor. Então, hoje, né, o consumidor ele não quer chegar lá no açougue e ter lá só uma carne, não ter bandejinhas, por exemplo, com cortes já prontos que ele pode escolher, não ter uma carne moída, né, com uma apresentação aceitável, né? Então, tudo isso faz diferença. A apresentação do produto, ela é fundamental para que o consumidor decida comprar o produto ou não. Vamos então para a nossa próxima pergunta. Quais são os tipos de fiscalizações? Bom, quando, né, o assunto se é referente a fiscalizações, nós temos basicamente, né, voltado à qualidade da carne, a todo esse cuidado com os alimentos, né, nós vamos ter o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e nós vamos ter a Anvisa, né, que é a agência, agora não vou me lembrar certinho o que significa toda a sigla. Nós temos esses 2 grandes órgãos, né, que regulamentam as próprias legislações, né, que regulamentam toda essa questão da fiscalização. Então, nós temos uma divisão. Como que vai acontecer? O MAPA, ele fica responsável, então, pela questão dos produtos de origem animal. Então, todo frigorífico, laticínio,
empresas produtoras de mel, né? Todas essas empresas vão ser fiscalizadas pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Vão seguir legislações do MAPA, né? Então, vão seguir este órgão. Nós temos também, então, no caso das casas de carnes, os açougues, as boutiques, todos os serviços de alimentação, mercados, né? Eles vão seguir, então, a legislação da Anvisa, que é a Anvisa, então, que vai ter essa questão, que tem as próprias legislações, né, e esse respaldo de fiscalização, então, desses estabelecimentos. Então, nós temos basicamente, né, dentro desses dois órgãos, a gente vai ter os serviços de inspeção. Esses serviços de inspeção, nós vamos ter diferentes esferas. Então, a gente tem basicamente, nós temos o SIM, o CIE e o CIF. Né? Qual é a diferença entre eles? Nós temos o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, né? O SIM, ele vai ser o estabelecimento do município em que o médico veterinário do próprio município, ele faz esse processo, então, de inspeção, de fiscalização, não só, né, dos comércios voltados à carne, mas de todo o estabelecimento processador de alimentos, né? O que muda? Quando a gente tem essa fiscalização a nível municipal, as empresas, né, agroindústrias e tudo mais, elas só podem comercializar os seus produtos dentro do município, tá? Quando nós temos um estabelecimento que tem, então, o serviço de inspeção estadual, a gente vai ter, né, os médicos veterinários do próprio do próprio MAPA, né, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós vamos ter essas empresas, né, podendo comercializar os seus produtos em todo o território daquele estado. Se é no Rio Grande do Sul, pode comercializar, então, em todo o estado do Rio Grande do Sul. O que não pode jamais, quando o estabelecimento está habilitado, né, a ter o selo de inspeção, né, o serviço de inspeção estadual, ele só vai poder comercializar naquele estado. Então, o produto não pode ser encontrado lá em Santa Catarina, por exemplo, tá? Nós temos também, então, o Serviço de Inspeção Federal, que vai ser relacionado, então, à comercialização a nível nacional. Então, pode ser esses estabelecimentos que recebem, né, esse aval, que são inspecionados através do Serviço de Inspeção Federal, podem comercializar os seus produtos em todo o território nacional e, inclusive, né, exportações. Podem exportar os seus produtos. Claro que, né, se eles precisam atender a todas as exigências, né, daquele mercado que quer comprar o produto deles. Então, a China vai ter as suas recomendações, vai ter as suas exigências, e o frigorífico precisa, então, atender a estas exigências para que ele consiga vender, né, exportar a sua carne ou seus produtos carnes para fora do Brasil e para esse país, então, em questão, como eu citei aqui no exemplo. Nós temos também o CISB. O CISB, né, ele é uma forma de desburocratizar os serviços de inspeções. Como que funciona, né? Os municípios, eles podem aderir ao CISB, tá? E quando eles conseguem essa adesão ao CISB, né, eles podem comercializar esses produtos, então, a nível nacional. Então, vai ser feita uma avaliação, se a empresa cumpre com todos os requisitos, se ela exige todas as questões que a legislação está preconizando, né, o que a legislação está dizendo que precisa ser feito. Então, vai ser avaliado tanto se a empresa tem condições, né, atende, oferece um produto seguro ao consumidor, tem todos os documentos da qualidade, né, e tudo que a gente sabe que precisa para ter um produto seguro e de qualidade, e também se o município, né, em questão, ou o estado, ele tem condições de fazer essa fiscalização, né, de garantir que aquela fiscalização vai acontecer de maneira satisfatória. Então, quando acontece, né, de ter essa adesão do selo CISB, a gente vai ter essas empresas podem comercializar, então, os seus produtos a nível nacional. A gente teve agora, essa semana, se não me engano, que saiu a notícia de que o estado de São Paulo tinha aderido, então, conseguiu, né, a adesão ao selo CISB. Então, as empresas, né, elas podem
a partir do momento que elas se encaixam, né, que elas são habilitadas, elas podem comercializar os produtos, então, a nível nacional. Então, esse CISB ele veio com uma forma de desburocratizar o serviço de inspeção, de facilitar, de fazer com que essas empresas consigam, né, fazer com que o seu produto seja vendido, então, em mais lugares, né? Isso gera, né, toda uma questão de aumento, de retorno para os municípios, para os estados, né? Então, isso só tem a acrescentar. Então, é bem bacana essa questão do selo CISB. Então, basicamente, né, os serviços de fiscalizações, os selos de inspeções são estes. Nós temos outros órgãos também, né, que são utilizados, que é, por exemplo, o Inmetro, né, mas aí já não é tanto assim voltado à questão da carne, né? Da carne a gente utiliza mais esses dois grandes órgãos que eu trouxe aqui para vocês e esses serviços de inspeção que eu mencionei para vocês, certo? E a próxima pergunta que foi enviada foi: sempre vai ter ação corretiva e preventiva quando ter uma falha? Fico sempre em dúvida. Bom, com relação a essa questão das ações corretivas e preventivas, né? Toda vez que eu ter definido, né, os programas de autocontrole, os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padronizados, toda vez que eu ter esses documentos devidamente implementados, né, e funcionando na empresa e ocorrer estas falhas, né, que seriam então as não conformidades, né, quando ocorre uma falha, a gente vai registrar sempre como uma não conformidade. Então essa não conformidade ela vai estar associada a um limite que nós vamos estabelecer, a algo, né, algum parâmetro em que a gente vai dizer que determinado parâmetro é o adequado para garantir a segurança e a qualidade daquele alimento. Um exemplo, né, a questão da temperatura, por exemplo, a gente vai estabelecer que a câmara fria, por exemplo, ela deve estar até 4 graus Celsius no processo de maturação, de conversão do músculo em carne. Ok, então ela vai estar até 4 graus Celsius e durante o dia, o processo, durante o processamento lá do abate, aconteceu de que aquela câmara fria subiu a temperatura para 10 graus Celsius. Isso vai ser, então, o que a gente pode usar como uma falha, vai gerar uma não conformidade. Gerando essa não conformidade, né, eu sempre vou precisar, então, fazer, né, tomar uma ação corretiva, que a ação corretiva é fazer com que eu tome uma ação que já vai estar descrita lá nos programas de autocontrole e nos POPs, né? Então, eu já vou tomar essa ação que eu já sei o que eu devo fazer, e essa ação corretiva, ela visa corrigir aquele problema. Então, aconteceu uma falha aqui no exemplo que eu trouxe para vocês de aumento da temperatura. Isso vai gerar consequências na qualidade e na segurança da carne. Então, sim, eu preciso corrigir aquilo de forma imediata. Nós vamos ter algumas não conformidades que não têm uma urgência tão grande, que elas podem ser programadas, né, para serem realizadas em outro momento. Mas, né, muitas vezes, quando se trata de carnes, né, do processo de abate ou ainda nos próprios açougues, a gente vai ter ações que não podem esperar, né? Então, a gente precisa, sim, tomar essas ações corretivas de forma imediata. E as ações preventivas, elas vão acontecer para que eu consiga prevenir, né? Uma ação preventiva. Eu vou fazer isso antes de que o problema aconteça. Então, de forma bem breve, né, respondendo essa pergunta, sim, né, nós sempre vamos ter ações corretivas e ações preventivas. As ações preventivas, então, elas devem sempre ir acontecendo, né, ao longo do dia a dia da funcionalidade, né, da empresa. Um exemplo assim do nosso dia a dia, que não tem nada a ver com carne, mas que fica bem fácil da gente associar, né, as ações corretivas e preventivas, é um exemplo dos nossos dentes. O que a gente faz diariamente? Ou deve fazer, né? O que a gente faz? Brincadeira, né? A gente escova os nossos dentes todos os dias, né? Então, é de manhã, é depois do almoço, é depois da janta, né? Antes de dormir, às vezes em outros momentos também. Então, a gente está fazendo uma ação preventiva para evitar que ocorra uma cárie, né, que tem algum problema no dente, que vai
gerar um problema maior, né, um tratamento de canal ou alguma outra coisa. Então, essa simples ação de escovar os dentes é uma ação preventiva. Eu estou prevenindo que algum problema maior possa acontecer, certo? E a ação corretiva, nesse caso, ela aconteceria se eu tive uma falha na minha ação preventiva na hora de escovar os dentes, né? Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, e a ação corretiva seria ir lá no dentista e arrumar o dente, né? É uma ação, então, corretiva que eu precisei fazer naquela hora porque teve um problema no dente. Então, esse, né, é uma associação, uma analogia com algo do nosso dia a dia, tá? E que fica fácil da gente entender um pouquinho sobre ação corretiva e preventiva. Então, lá na indústria, né, lá na manipulação da carne, vai ser a mesma ideia. Tudo que eu preciso resolver na hora, né? Vou corrigir lá a temperatura, estragou o esterilizador de facas. Todas essas não conformidades, né, essas falhas que vão gerar as não conformidades, eu preciso tomar essa medida corretiva para evitar que aquilo gere algum problema na qualidade e na segurança da carne. E depois também eu preciso trabalhar com ações preventivas, manutenções de equipamentos, calibrações, aferições de equipamentos, né? Então a gente tem uma série de ações que precisam ser realizadas durante todo esse processo para que a gente consiga sempre ir melhorando, né? Ir otimizando todo o processo produtivo, né? Envolvido na busca, né, de carnes de qualidade e de segurança. Certo? Mais uma pergunta. Quais POPs são obrigatórios nos açougues? Então, os açougues e as casas de carnes, né, como antes até eu estava comentando relacionado ao processo de fiscalização, que vai ser sempre, né, pela vigilância municipal, a vigilância sanitária, né? Então, eles vão seguir as legislações, tá? Da Anvisa. Então, aqui, basicamente, né, os açougues e as casas de carnes, eles precisam ter estes POPs desenvolvidos, e nós temos alguns POPs, então, que são considerados obrigatórios. Basicamente, nós vamos ter duas legislações, que é a RDC 216 e a RDC 275. Nós temos alguns POPs que são obrigatórios. Por exemplo, né, os POPs relacionados, então, ao controle de temperatura das operações, né? Então, ali da câmara fria, eu vou precisar fazer esse controle de temperatura, dos balcões, né, em que é feito o acondicionamento dessas carnes, dos cortes cárneos, eu preciso ter este controle. Eu vou ter também, né, a exigência de que se tenha o documento relacionado à higienização, né? Então, aqui precisa ter tanto da higienização dos equipamentos, a higienização dos utensílios, né? De todo o local, né? A instalação, tudo que está envolvido com o processamento, que faz parte da manipulação, que pode gerar uma contaminação da carne, eu preciso colocar como que é feito esse processo de higienização. Então, esse também é um dos documentos, né, que são considerados obrigatórios para os açougues. Nós temos também documentos dos POPs, né, voltados à questão da higiene e saúde dos colaboradores. Então, esse também é um documento bem importante, né? Então, aqui vai ser descrito também como que é realizado todas essas operações de higienização quando o colaborador chega no açougue, como que está a questão da saúde desse colaborador, como que é feito e quando que é feito os treinamentos com esses colaboradores. Então, tudo isso também precisa ser registrado. Nós temos também o POP, que é obrigatório das caixas de água, né, da análise da potabilidade de água. Esse também é um dos POPs, né, que precisa ter descrito, bem desenvolvido. Nós temos também do controle de pragas. Também é obrigatório que se tenha no controle de pragas. Então, também dizendo como que é feita essas atividades, se é por empresa terceirizada, se é um responsável da empresa que faz, né? Então, dentro ali do modelo, né, do que se deve ter em cada um desses POPs, a gente precisa descrever todas essas ações e também, né, pessoal, em cada um desses POPs eu preciso prever e descrever quais vão ser as medidas corretivas, né, e preventivas que eu vou fazer frente a uma não conformidade. Também nós temos relacionada à calibração
dos equipamentos. Por exemplo, né, no açougue a gente tem bastante o uso das balanças, né? Então essas balanças elas precisam ser calibradas, né, com uma certa frequência por empresas, laboratórios que são credenciados, né? E para que não tenha nenhum problema de fraude ao consumidor. Que no caso aqui, quando a gente tem os processos de pesagens, a gente precisa garantir para o consumidor que aquele valor que ele está levando para casa, né, que aquele peso realmente é aquele peso, né? Então aqui também desde aferições que são feitas e calibrações. Então também precisa ter esses documentos, né, esses POPs descritos. O que eu me lembro de cabeça, né, eu acho que são esses que são obrigatórios. Pode ser que tenha mais algum também que seja obrigatório, mas no primeiro momento acho que são estes. E também, né, relacionada a esses POPs, é importante dizer aqui que nós temos, né, um número muito menor de POPs do que se nós formos lá para o frigorífico. No frigorífico, a gente tem uma infinidade de programas de autocontrole que são obrigatórios. Então, o que eu quero dizer com isso, né? A gente tem diferentes documentações, mas se nós pensarmos, né, a questão do açougue, da casa de carnes, a gente também precisa ter uma série de cuidados para evitar que se tenha contaminações. Então, nada impede, né, se você atua, né, como consultor, como RT nesses estabelecimentos, de você implantar novos procedimentos operacionais padronizados, né, de você fazer com que você tente melhorar ao máximo que aquela carne vai ser manipulada, vai ser processada dentro das características consideradas ideais, então, de boas práticas de fabricação. Então, a gente pode sim ter documentos a mais do que a legislação está dizendo. Não é muito usual, né, que isso aconteça, mas se você achar que é necessário ter um documento a mais, né, então é importante que você faça eles também. Então, tudo que a gente for fazer que visa, né, melhorar o processo, otimizar as operações para os colaboradores que estão nesses estabelecimentos, tudo isso vai ser importante porque vai trazer resultados, né? Vai trazer resultado lá para o dono do frigorífico, resultado para você que vai atuar, né, como sendo consultor URT. Então, isso vai gerar uma série de vantagens, tá bom? Então, sempre avaliar, se julgar que é necessário mais algum documento, a gente deve, então, implantar mais esse documento. Vamos para a nossa próxima pergunta. Como fazer quando o cliente solicita um PAC de bem-estar e ainda não temos? Bom, essa questão do PAC do bem-estar animal é um documento, né, que não faz muito tempo que a gente está tendo essa exigência, né? Isso é algo mais novo. Então, pode acontecer, né, realmente de ter algumas empresas, não só da pessoa que está me perguntando isso, mas outros frigoríficos, né, que ainda não tenham implementado esse programa de autocontrole. Então, o que você pode fazer, né? O que é aconselhável que se faça quando um cliente, né, vai exigir um documento que você não tem? Nesse caso aqui, eu recomendaria fazer um relatório, né, descrevendo como que vocês fazem essas ações voltadas, então, ao bem-estar animal. É uma forma de checklist que pode ser apresentado a esse cliente ou ainda descrever, né? Então, o que é importante aqui? O que o cliente está querendo saber? Né? O cliente quer saber se a empresa está cumprindo, né, com as questões do bem-estar animal, de um abate humanitário, se está atendendo à legislação. Então, esse documento, né, a gente precisa passar isso para esse cliente e eu sou dessa opinião, né, que devemos sempre ser o mais verdadeiros, né, e os mais sincero possível. Então, nesse caso, é explicar para esse cliente que o documento, então, ele está em processo de implantação, está sendo desenvolvido, escrito, né, que em breve vai ter esse documento, se isso for o caso, né, que acredito que seja, porque é uma obrigação que você tenha esse programa de autocontrole, né? Então, é colocar isso, né? E dizer também que assim que esse documento estiver pronto, vai ser fornecido, enviado uma cópia para este cliente, né, para que ele possa conferir todas as ações que a empresa realiza. Então, na verdade, aqui a gente precisa tranquilizar,
né, e passar o que é feito. Então, eu faria, né, apresentaria um checklist de todas as ações ali de como que é a questão do processo todo do bem-estar animal, desde lá da recepção da matéria-prima, do transporte desses animais, né, da onde que os animais estão vindo, como que é o processo de jejum, como que é o descanso dos animais, como que acontece, né, todo essa funcionalidade no frigorífico. Como que é a insensibilização, quais são os cuidados que são tomados, né, quando acontece algum problema, isso também é importante colocar. Então é fazer um resumo, né, nem que seja na forma de texto mesmo, descrevendo, né, como que tudo isso acontece. Então, dessa forma, você vai estar atendendo a essa necessidade, né, de que esse cliente possa ter, vai estar fornecendo informações de como que é o processo, pode convidar esse cliente a ir fazer uma visita no estabelecimento para ver como que acontece todo esse fluxo de abate, como que é todo esse sistema. Então, isso também é uma ideia bem bacana que pode ser feita, né, com esse intuito realmente de tranquilizar o cliente e de passar que vocês estão fazendo tudo de acordo com o previsto pela legislação, e cabe aqui também, né, dizer que você pode descrever nesse mesmo documento que você vai apresentar, né, a esse cliente, você pode colocar aqui que vocês fazem tudo que está ao alcance dentro das boas práticas de manejo, né, de bem-estar animal, para garantir que a carne que vocês entreguem tenha maior qualidade e segurança ao consumidor final. Né? Então, acho que colocar isso de uma forma bem clara, né, de uma forma bem breve, ele já vai ser importante, né, para que esse cliente ele se sinta tranquilo e que ele saiba que realmente ele está fazendo, né, uma parceria com uma empresa que preza, né, pela qualidade, pela segurança, pelo zelo com os animais e que entrega, né, um produto com qualidade lá no final. Sempre, né, pessoal, de forma íntegra, né, de forma verdadeira. Então, se realmente esse é o intuito, o objetivo da empresa, coloca isso nesse documento que com certeza, né, o cliente não vai se importar que ainda não se tenha esse programa de autocontrole, tá? Tem algum livro que você possa indicar para que a gente possa aprender sobre carne? Claro, tenho sim. Inclusive, eu tenho aqui do lado, eu vou mostrar para vocês, só um pouquinho. Nós temos alguns livros, né, que são. Tem um livro que eu gosto muito aqui, que é específico de qualidade da carne. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver, aqui eu tenho alguns. Vou mostrar alguns que eu tenho aqui para vocês, tá? Vou mostrar os que eu tenho, tá, pessoal? Ó, esse aqui é Apontamentos de Tecnologia de Carnes, tá? Esse livro aqui é mais voltado, então, a produtos cárneos. Ele é muito bom, eu gosto muito dele. Ele é do Neucindo Terra. O Neucindo Terra, inclusive, ele já é falecido hoje, né? Ele foi meu professor no meu mestrado. Então, ele tem muitos casos de sucesso, que ele ia muito nas empresas, nos frigoríficos, e resolvia todos os problemas possíveis que eles tinham. Então, se vocês ainda não ouviram falar, ele é uma pessoa bem renomada nessa área, né? Então, esse livro aqui é mais voltado, ele tem uma introduçãozinha sobre a qualidade da carne, e ele tem também mais sobre produtos cárneos, tá? Linguiça, tem até algumas formulações aqui nesse livro que são bem bacanas. Esse livro aqui, ele é de tecnologia de alimentos, tá? E ele tem não só a parte de carnes, tem também a parte de leites, né? Então, aqui tem conversão do músculo em carne, como que é a questão da fibra, ele traz essas informações. Também é um livro muito bom, do Ordonez, tá? Eu gosto dele, ele tem uma linguagem bem simples, né? Uma linguagem fácil. E tem esse aqui, ó. Esse aqui eu gosto muito também, ó. Qualidade da carne. Aqui, esse aqui é voltado a fundamentos e metodologias. Então, nesse livro aqui, tá? Que é do Ramos e Gomide, ele tem como que são feitas as análises e tem as explicações. Então, vai ter, por exemplo, relacionada à cor da carne, tem todas as informações possíveis. Análises de textura,
tem aqui o equipamento que é utilizado, análise de fibra muscular, então ele traz esse geral, assim, ele é um livro bem grande, né, mas ele é um livro muito bom, eu usei bastante esse livro aqui na minha graduação, no meu mestrado, né, então ele é um livro muito bom. Tem um livro também que é Ciência da Carne, tá, que é do Lurie, esse eu não tenho aqui comigo, eu não tenho esse livro na verdade, né, mas também é um livro muito bom, é um livro de capa preta, e ele tem a escrita vermelha, Ciência da Carne. Também é um livro bom que eu recomendo vocês. Que vale a pena dar uma conferida, tá? Tem informações bem bacanas. Tem esse aqui, ó, que é do plano APPCC, que ele tem várias informações, exemplos voltados, né, à implantação, ao desenvolvimento, né, do próprio documento, diagramas de análises dos perigos, como que fazer, né? Então também é um livro bem bacana, mais voltado então não para a qualidade da carne, né? Esse aqui é para o APPCC exclusivo, né? Então, de qualidade da carne, esses livros aqui que eu mostrei para vocês são livros muito bons, tá? Livros que eu recomendo que realmente vale a pena, né? De adquirir, de assistir, né? Assistir é bom, né? De ler esses livros, né? E ter também disponível para consultar quando for precisar. E também, né, pessoal, sobre qualidade da carne, tem o meu canal no YouTube que tem uma série de vídeos, né? No próprio Instagram, que também eu trago muitas informações sobre a qualidade da carne, né? Então também tem bastante conteúdo, né, de valor aqui também nas redes sociais, né, e de outras pessoas também a gente encontra hoje muita informação, né, disponível. Então essas próprias lives que a gente está fazendo aqui, tudo é muito conteúdo, né? Então muita coisa que eu trago aqui são coisas que eu levei anos, né, para aprender, que são questões que eu fui aprendendo, né, ao longo da minha carreira. Então é bom, né? Eu fico feliz que vocês estejam participando, porque vocês conseguem ir pegando melhor, sintetizando melhor essas informações. Que quando a gente fala em qualidade da carne, em dominar o controle de qualidade de carnes, a gente tem uma série de informações, né, que a gente precisa saber, né? Então, conhecimento nunca é demais. E livros são fantásticos, né? Eu, particularmente, adoro muito ter o livro assim, em mãos, né? Porque às vezes qualquer dúvida que você tem, você, deixa eu lá pegar um livro aqui, vamos olhar o que diz nesse livro sobre esse assunto, né? E também, né, pessoal, para já dar aqui uma informação para vocês, né, tem o meu curso sobre qualidade da carne, que inclusive em breve estará com inscrições abertas, certo? Então, informações não faltam, né? É só a gente ter força de vontade e correr atrás que dá tudo certo, né? Sou técnica de alimentos, posso ser RT de açougue? Sim, né? Técnica de alimentos pode sim atuar como RT de açougues. Tem algumas ressalvas, né, pessoal, que é importante sempre a gente conferir se tem alguma legislação a nível estadual, a nível nacional, que às vezes. Nacional não, desculpa, a nível municipal, né? Que às vezes possa impedir de atuar, né, como responsável técnico em um açougue, por exemplo. Que no caso do açougue é muito comum, né, poder ter outras profissionais atuando como responsáveis técnicos. Então, o engenheiro de alimentos, o técnico de alimentos, tecnólogo, né, próprio agrônomos, biólogos, né, a gente tem uma série de nutricionistas, farmacêuticos, né, que podem atuar, né, como responsáveis técnicos nesses estabelecimentos. Então, inclusive, eu tenho uma aluna minha que ela é técnica de alimentos e ela atua como responsável técnica numa rede de supermercados diretamente, né? Atua nos açougues, né? Então eles têm um responsável técnico só para cuidar dos açougues e ela é tecnóloga em alimentos, né? Então, por que pode esses profissionais? Porque não sei se todos sabem, né? Mas nos frigoríficos, para ser responsável técnico, tem a exigência, né, que seja então um médico veterinário. Então, por exemplo, né, você que é técnica em alimentos, eu que sou engenheira de alimentos, eu não posso atuar como responsável técnica no frigorífico. Mas eu posso atuar no açougue, na casa de carnes, né, em outros estabelecimentos. Por quê? Então, durante o processo de abate, né, quando nós temos o
todo o processo de abate, nós vamos ter os médicos veterinários fiscalizando, né? Então, esse médico veterinário, ele vai assegurar, né, que aquela carne, ela está em condições, né, ideais de ser consumida. Ou seja, né, que aquela carne, né, não tem nenhuma doença, que o animal não tinha nenhuma doença antes de ser abatido, que a carne depois estava ok, né? Então tem toda essa questão da sanidade, desta inspeção que hoje, então, é permitida que seja feito, né, essa responsabilidade técnica apenas por médicos veterinários. Então, em teoria, né, a carne que chega lá no açougue, lá na casa de carnes, na boutique de carnes, ela já passou por todo esse processo de inspeção. Então, você já está recebendo, você está adquirindo uma matéria-prima que já foi inspecionada, que já recebeu, né, o selo de inspeção federal, municipal ou estadual, e aquilo então já é a sua garantia de que aquela carne está em condições de ser consumida, né, de ser vendida adiante ao consumidor. Então, por isso que é permitido, né, que esses outros profissionais possam atuar no controle de qualidade, como RTs desses estabelecimentos, certo? Então é bem importante também a gente ter essa noção, né, do que quais são as formas de atuação que a gente pode ter, né? E também, né, pessoal, uma dica aqui quando surgir alguma dúvida de onde que vocês podem atuar ou de que forma que vocês podem atuar, é importante que vocês procurem consultar o conselho, né, da formação de vocês, conselho dos nutricionistas, dos químicos, né, dos engenheiros de alimentos, dos técnicos, para que vocês, então, não fiquem com essa dúvida se vocês podem atuar ou não. E também, né, tem a questão de fornecer serviços de consultoria, né, que também pode ser feito, então, nessas empresas. Tanto lá, mesmo eu sendo engenheira de alimentos, por exemplo, você sendo técnica em alimentos ou outras profissões, vocês podem fazer, prestar serviços de consultoria ou de assessoria no frigorífico, né, no açougue, na casa de carnes. Então a gente tem um mar de possibilidades, tá bom, gente? Um abraço então para vocês. Tchau, tchau, galera.